Fala, galera! Só ajustando aqui. Bom dia! Pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Que alegria, né? De estar aqui com vocês. Ó, sua apresentação, deixa eu botar o slide aqui. Eu preparei uma coisa muito legal para a gente conversar um pouco, tá? Nós dividimos essa aula em duas. Então, ó, quero saudar aqui quem está falando no chat, né? A professora, o professor Igor, meu querido, meu grande amigo Igor Marcelo. Muito bem-vindo aqui, é uma honra ter a sua presença conosco, é uma honra poder estar trocando essa experiência com todos esses alunos presentes aqui, a Jéssica, a Andréia, a Cileide, a Ana Beatriz, o Aloísio, a Raíssa, a Juliana, a Vera. Gente, é um prazer muito grande poder estar participando aqui dessa oficina. E eu quero trocar algumas ideias antes da gente começar, né, com o direito das obrigações. Eu tenho notado que o grande número, o grande volume de informações tem deixado a gente confuso. Sabe o que eu tenho percebido nos estudos para OAB? Já que a gente está falando de estudos para OAB, a gente vai bater um papo sério aqui antes da gente entrar na disciplina, tá? Eu quero saber como é que vocês estão nessa jornada de preparação. E eu sei que aqui na instituição nós temos muitos professores, especialistas, inclusive o professor Igor fantástico, o professor Rodrigo, que estão trocando várias figurinhas, várias ideias com vocês sobre formas mais efetivas de estudo, o que é muito bem-vindo, o que é maravilhoso. Mas eu estou acompanhando muito rede social, muita coisa. A pessoa descobre que você faz direito, então, de repente, tem uma chuva de informações, né? Então, eu quero falar basicamente duas coisas. A primeira, não se perca. Nada vai substituir o estudo que é bem feito e efetivo. Muitas vezes a gente acaba se perdendo em técnica de estudo, atalhos. Quantas e quantas vezes eu pego o celular, vou scrollar o Instagram, aí tem passe sem estudar, descubra a questão assim, olhe o perfil não sei o quê, arraste para cima, clique no link da bio e tal, mas, gente, o que eu preciso falar é que existe técnica sim, mas não existe mágica. Então, o que eu quero de vocês é que não se percam nas técnicas e não saiam do foco principal, que é o estudo. Estudar com técnica é estudar de forma otimizada. Mas o primeiro verbo é estudar. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Depois a gente vai otimizando, né? A gente tem quem acompanhe vocês para isso. Conto aí com os professores, de novo, em especial, o professor Rodrigo, o professor Igor, que são excelentes mentores, né? Temos outros que dão várias dicas maravilhosas, o professor Léo, o professor Jair, mas eu tenho certeza que nenhum deles vai falar assim, olha, você não precisa estudar, pega atalho para isso, pega atalho para aquilo, não. Otimizem o estudo, mas não deixem de estudar, tá? E outra coisa, já caminhando aqui para o direito das obrigações, caminhando para o direito civil, não ignorem as bases. Não ignorem as bases. Muitas vezes, quando a gente vê os primeiros conceitos ali de direito civil, nós não temos ainda a maturidade jurídica necessária. Nós não temos ainda a maturidade para entender tudo, para entender o que está acontecendo. E os conceitos, eles vão passando batidos e a gente vai seguindo a vida. E os conceitos lá atrás ficaram. Então, se eu perguntar aqui para vocês, quem não estudou, claro, quem estudou não estava lá, não. Mas quais são os corolários da boa-fé objetiva que você viu lá no Direito Civil 1? Pois é, se você entende os corolários, os princípios decorrentes da boa-fé objetiva, você compreende o direito dos contratos. Numa fluidez que você, assim, é inimaginável. Então, não ignorem as bases.
principalmente direito processual civil, se ficou uma coisinha lá atrás, respira, tenha humildade e volte, tá? E agora falando do direito das obrigações, eu já vou até começar a compartilhar o materialzinho, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Deixa eu botar aqui para projetar. Falando um pouquinho do direito das obrigações, que é uma matéria base dentro do direito civil, a gente tem que pensar o seguinte, no perfil. Qual que é o perfil do direito das obrigações? É uma disciplina que é muito técnica, tá? Deixa eu compartilhar aqui agora. É uma disciplina que é muito técnica, sim, que a gente usa muito letra de lei, mas onde eu preciso prestar atenção em direito das obrigações? É muito fácil de entender. O geralzão é muito fácil de entender. Se o geralzão é muito fácil de entender, meus amores, para onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que prestar atenção? Nas exceções. Então, como eu aconselharia a melhor forma de estudar direito das obrigações? São vários artigos? Sim. É fácil de entender de modo geral? Perfeitamente. Agora, presta atenção nisso aqui. Você pode pegar e circular, sublinhar, rabiscar, fazer sei lá o que, como, nas suas anotações, as exceções, tá? O que pega são as exceções. O direito das obrigações, o que pega são as situações excepcionais, são aquelas situações que fogem à regra. E como que as coisas são perguntadas no OAB? O que o OAB espera de você? A OAB, você tem que imaginar que a FGV é aquele seu parente que descobriu que você faz direito e vai te abordar no meio de churrasco de domingo, que vai te interromper numa cervejada, que vai te interromper no seu almoço e vai te perguntar sobre coisa que você não tem nem ideia, entendeu? Só que a FGV é aquele seu parente que vai te perguntar e quer saber se em pelo menos 50% daquelas situações que ele vai te contar uma história, que ele vai te perguntar, você não vai fazer aquela cara de taxa. Então, não sei não. Você pode mandar os documentos, porque quando a gente está advogando, as coisas bizarras continuam aparecendo, inclusive além daquelas da criatividade do examinador. Mas, quando a gente já está fazendo direito, a gente já tem que pensar que a gente tem que resolver problemas. E as questões na OAB são questões problemas. O que o OAB quer de você? Quer saber, olha, será que em pelo menos 50% das vezes, isso na primeira fase, eu vou perguntar a coisa para ela e ela vai fazer aquela cara de sorriso amarelo? Não, você tem que dar conta. Você tem que cuidar desse parente, que inclusive vai te fazer um monte de perguntas no domingo, e você tem que dar conta de pelo menos metade delas, dos tempos mais, dos temas mais variados possíveis, das maneiras mais variadas possíveis, mas eles vão te dar. Instagram. Ó, gente, professor divulgando no Instagram. Eles vão te dar as fórmulas e maneiras mais bizarras e vocês vão ter que resolver, tá? Então, é o seu tio que está te fazendo pergunta no domingo, pergunta de coisa que você não está tão acostumado e quer saber também se você sabe se portar como advogado. Passa 50% da prova, responda metade do que o tiozão FGV está perguntando e vamos deixar de conversa e vamos seguindo aqui juntos, todos preparados para o nosso navio do direito das obrigações? Simbora aqui comigo. Olha só. O direito das obrigações, tem autor que fala assim, é a parte especial que tem um tom de parte geral. Porque aqui eu tenho uma lógica de todo o direito contratual. O direito das obrigações, ele é uma base sobre a qual desenvolvem-se outros sistemas, desenvolvem-se outros institutos dentro do direito civil. Então, o direito das obrigações vai me fornecer uma base de análise. É o primeiro livro da parte especial do Código Civil.
E não é à toa, o nosso Código Civil ele não é organizado aleatoriamente. Ele vai me fornecer conceitos básicos e basilares para eu atuar e entender as relações jurídicas. Então, o primeiro passo que eu preciso que vocês tenham aqui junto comigo é entender o direito das obrigações dentro de uma lógica de relação transitória. Eu estou estabelecendo uma relação jurídica com outra pessoa e essa relação ela é transitória. Esse é o primeiro passo para eu perceber o direito das obrigações. Percebam aqui que ele é contemplado entre os artigos 233 e 420 do Código Civil. São muitos artigos? Sim. Mas como eu falei lá no comecinho, direito das obrigações, eu vejo assim, e muitos concordam com isso, ele é dotado de uma leveza. Ele é dotado de uma leveza. Ah, tem uma outra coisa, uma outra nomenclatura que é mais complexa. Sim, mas o direito das obrigações, ele está me trazendo aqui o beabá das relações jurídicas. Beleza, quando eu chegar, entendi o beabá das relações jurídicas, acabei direito dos contratos, vou para direito das coisas, aí eu já tenho que construir toda uma outra estrutura. Mas aqui eu tenho a base para compreender. Então, tenham uma atenção especial ao direito das obrigações. Aí a gente começa, né, o direito das obrigações dentro de classificações. Se vocês forem olhar o índice de incidência na OAB, direito das obrigações, dentro do direito civil, é uma das disciplinas, subdisciplinas, temas, que mais tem questão, tá? Então, a gente fala assim, eu vi no começo do curso, geralmente ali no primeiro ciclo, nos primeiros períodos, né, logo após a parte geral, e vai ficando esquecido. Você fica ali nos contratos que têm sua complexidade de fato, e acaba esquecendo as bases, que é o direito das obrigações, que resolve a grande maioria das questões, que parece que é de contrato, enfim. Vem aqui comigo. Nós temos modalidades das obrigações. Eu tenho obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Essas três são as classificações básicas, tá? As classificações básicas dentro do direito das obrigações. Na qual, a obrigação de dar, eu preciso entregar algo a outra pessoa. E esse algo a outra pessoa pode ser um bem imóvel, pode ser um pagamento. Essa obrigação de dar, ela é dividida em obrigação de dar coisa certa, ou seja, eu consigo especificar o objeto dessa prestação. E ela pode ainda ser uma obrigação de dar coisa incerta, ou seja, a escolha vai ser realizada depois, eu preciso pelo menos dar uma noção de gênero e quantidade, mas eu não forneço todas as informações para definir aquela coisa. Nós temos obrigação de fazer. Obrigação de fazer é uma obrigação de execução. É uma obrigação de prestar um serviço. Se você ligar a ideia de obrigação de fazer a prestar um serviço, é bem tranquilo de entender. Então, eu vou fazer algo a uma pessoa. Essa é a base da prestação, essa é a base dessa relação jurídica. Beleza. Eu tenho a obrigação de não fazer. Essa obrigação de não fazer, meu Deus, isso aqui é de arrancar os cabelos da cabeça. Porque, às vezes, a gente se encontra numa situação, mas o que é uma obrigação de não fazer? Se é uma obrigação minha, eu tenho que fazer alguma coisa. A obrigação de não fazer é a forma de obrigação negativa. É uma abstenção. Às vezes eu estou tomando uma atitude errada, eu estou praticando um ato que não pode ser praticado, eu tenho que cessar uma conduta. Ou eu vou realizar um contrato e determinadas informações não podem ser divulgadas. Eu não posso divulgar essas informações. Então, o não fazer é uma obrigação negativa, o não fazer é uma abstenção. E a gente vai seguindo algumas regras aí dentro dessas três primeiras classificações. Depois dessas três primeiras classificações, eu tenho algumas classificações especiais. As obrigações alternativas. Alternativa, gente, é a escolha. Quando eu falo de alternativa, eu estou falando de
escolha. Eu posso cumprir, eu posso adimplir, que é o termo utilizado dentro do direito das obrigações, uma determinada obrigação de uma maneira ou de outra. Você confere uma faculdade ao devedor quando eu estou falando de obrigações alternativas. Pode ser cumprida de uma maneira ou de outra. Quer ver um exemplo? Quando o professor passa o trabalho, e aí a pessoa pergunta assim, qual a forma de entrega? É manuscrito ou é digitado? E o professor fala, você pode entregar de qualquer forma. É uma obrigação alternativa. Você pode escolher entregar aquele trabalho manuscrito, você pode escolher entregar aquele trabalho digitado e tá tudo certo. A sua obrigação junto ao professor está adimplida. Então, você tem opções na qualidade de devedor, tá? Obrigações solidárias. Obrigações solidárias, fazendo um levantamento de questões, tá, da OAB, é o tipo especial de obrigações que é mais cobrado, tá? As obrigações solidárias, talvez por guardarem consigo o fato de serem contraintuitivas, tanto quando se trata de uma solidariedade ativa, quando como se trata de uma solidariedade passiva, o pensar nas obrigações solidárias é contraintuitivo. O que é algo contraintuitivo? Você não raciocina de plano que algo é solidário, fora que a solidariedade ela tem que decorrer ou de uma pactuação de um contrato ou de uma legislação. A gente não presume a solidariedade. Então, o índice de incidência de obrigações solidárias dentro do direito civil, dentro da OAB, acaba que é muito grande. Mas que raios é obrigação solidária? Eu achei que obrigação solidária era minha obrigação lá na igreja todo domingo. Não, gente. Obrigação solidária é aquela que contempla tanto todos os devedores como todos os credores. Como assim? Se eu tenho uma solidariedade ativa, todos os credores eles podem cobrar e eles podem receber aquela prestação. E o que é uma prestação? É um dar, fazer ou não fazer. Então, se eu tenho o Zeca, a Maria e a Joaquina, eles são credores solidários, e aqui eu tenho o devedor, o Zé. Se o Zé paga tudo para o Zeca recebe tudo, ou para qualquer um dos outros dois, a obrigação está quitada. A obrigação está adimplida. Então, eu tenho essa situação. Ah, mas e se a Joaquina que recebeu aqui fosse embora? Peraí, depois que a obrigação solidária, aqui eu estou falando de uma solidariedade ativa, ela é adimplida, já não é problema mais do seu Zé devedor. Aqui, ó, esses três que se resolvam. Seu Zé devedor se liberou da obrigação. Aí, por outro lado, eu sou o credor e eu tenho como devedores solidários o João, o Pedro e o Lucas. Eu posso cobrar a totalidade da dívida, tanto do João, como do Pedro, como do Lucas. Ah, mas e se o João pagar tudo, os outros dois vão se dar bem? Beleza, a obrigação já não tem mais relação com aquele devedor. Ele já se foi, ele já está liberado. Agora, esses outros aqui vão ter que se resolver. Esses outros aqui vão se resolver entre si, tá? Então, a estrutura básica das obrigações solidárias, ela se vai desenvolvendo nessa lógica. Por que é contraintuitivo? Ué, peraí, qualquer um pode receber tudo e qualquer um pode ser responsabilizado pelo todo? Exatamente. E como é contraintuitivo? Como é, de certa forma, excepcional, até porque não pode se presumir, a OAB adora esses trem, né? Inclusive, gente, olha essa unha. Minha manicure que fez, minha manicure tem 3 anos de idade. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Essas obrigações divisíveis e indivisíveis, elas guardam consigo uma ideia com foco não nos sujeitos, como acontece nas obrigações solidárias, mas no objeto. Se nas obrigações solidárias eu estou olhando para os agentes,
Aqui eu estou olhando, é possível dividir aquele objeto em diversas prestações? É possível dividir um objeto de modo que cada sujeito ele me confira uma parcela daquele todo? Se sim, é uma obrigação divisível. Se não, é uma obrigação indivisível. Isso aqui que eu falei pode parecer pouco, pode parecer simples, mas se você entendeu até aqui essa base, você já está muito à frente. Você já está muito à frente. É o básico. Mas o básico perfeito nos leva adiante, inclusive nós já estamos adiante. Quem são os sujeitos da relação obrigacional? Aqui nós temos os três elementos, né? Das obrigações, nós temos os sujeitos, nós temos o objeto e nós temos o vínculo jurídico, que é o elemento volitivo. Sujeitos. A gente tem o credor, e o credor, ele ocupa o polo ativo, tá? Credor ativo. Tá aí no seu material? Faz uma setinha, coloca aí, escreve credor, coloca um maisinho, se a gente vai preguiça escrever ativo. Credor é o polo ativo. Por quê? Porque mais adiante, ele só vai ser chamado assim. Quando a gente fala solidariedade ativa, você já tem que pegar. Bom, se é solidariedade ativa, ativo significa credor. Ah, eu sei que é uma obrigação que eu posso pagar tudo para qualquer um. Qualquer um daqueles credores, ainda que sejam múltiplos, eles estão habilitados para receber um todo. Então, toma, vai. Depois vocês se resolvam. Mas eu, devedor, estou liberado. Então, credor é o polo ativo. Ativo é aquele que pode cobrar, é aquele que pode ter atitude de cobrar, é o credor. E o passivo? O polo passivo é o devedor. Se você for pensar, esses conceitos, essas nomenclaturas, polo ativo, né, ocupado pelo sujeito do credor, polo passivo ocupado pelo sujeito do devedor, rende bastante, tá? É uma estrutura que a gente precisa pensar. O objeto é a prestação. Tem ali doutrinador que fala objeto imediato, e faz um concreto, fala que objeto imediato é a relação, objeto imediato é a prestação. Vamos trazer aqui que a gente precisa compreender, o que a gente precisa resolver questão nesse momento. Não é devagar na doutrina. Aqui, nesse momento, o objeto é a prestação. E uma prestação vai ser um dar, fazer ou não fazer. Ponto. Tá? Vínculo jurídico é o elemento volitivo. O que é esse elemento volitivo? O elemento volitivo é a prestação de vontade, gente. Toda vez que eu escuto elemento volitivo, é quando eu tenho a minha manifestação de vontade. E aí, meu Tartucci é o meu conceito preferido, tá? De direito das obrigações, que ele fala que há uma relação jurídica transitória entre o sujeito ativo, ou seja, o credor, e passivo, cujo objeto consiste em uma prestação positiva ou negativa, situada no âmbito dos direitos pessoais. Observem o seguinte: relação jurídica transitória, tá? A transitoriedade é uma característica dos direitos e das obrigações. Eu não vou ser devedor o resto da vida. Eu não vou ser credor o resto da vida. É uma relação transitória entre duas pessoas, tá? Duas ou mais pessoas, entre dois polos, se a gente for ao bem da técnica. Aí, a gente tem o seguinte: como a gente já está bem avançado, eu vou tomar a liberdade de falar isso aqui muito rápido, porque eu acho que ajuda em vários campos, tá? É o seguinte: a gente tem os direitos pessoais. Os direitos pessoais é basicamente o direito das obrigações, é basicamente caracterizado, estruturado em cima da ideia de obrigações. Então, os direitos pessoais são relações jurídicas entre pessoas, relações jurídicas transitórias entre as pessoas, pautadas no princípio da autonomia privada. Falei com vocês que eu ia pegar no pé dos conceitos básicos, porque tem gente lá estudando direito sucessório e já se esqueceu que eu me incluo nesse bolo quando eu era estudante, já se esqueceu tudo que é
teoria geral, tudo que é introdução, tudo que é coisa, todo o resto do direito civil já foi esquecido, ficou só família e sucessões. Ficou só o finalzinho, filtrou, bolou e jogou fora. É uma bagunça. Vem aqui comigo. Princípio da autonomia privada. Geralmente a gente vê isso no direito dos contratos, tá? Das obrigações também. Esse princípio da autonomia privada é um direito que eu tenho de exercer a autonomia da minha vontade. Então, por que não é autonomia da vontade? Porque quando eu falo autonomia privada, é a autonomia da vontade. Anota! Põe aí ó, no seu Vadimeco, se você está com o seu Vadimeco aberto, anotando as coisas no seu Vadimeco, coloca aí no cantinho. Se você, como eu, é doido com papelaria, coloca um post-it aí, coloca com a caneta colorida. A autonomia da vontade é o exercício da minha autonomia, que há delimitado pela legislação. Tá? Efeito interpartes. Gente, direito das obrigações só diz respeito àquelas partes envolvidas. Em regra, sujeitos alheios àquela relação jurídica não serão atingidos. O rol dos direitos pessoais é exemplificativo, até porque eu posso ter os contratos que são formais e eu posso ter os contratos que são atípicos. Eu posso ter os contratos que são formais, que eu preciso colocar tudo ali direitinho para que ele tenha validade. Eu tenho aqueles contratos que são previstos no Código Civil, né, que são os contratos típicos, e dentro desses contratos típicos eu tenho que muitas vezes seguir o que a legislação está me falando. Por outro lado, posso ter outras formas de contratações que não são previstas na lei, desde que o objeto ele não seja lícito e não seja impossível ou absolutamente indeterminável. Eu tenho outras formas de contratar, então o rol aqui é exemplificativo. Todos os meus bens respondem. Todos os meus bens respondem. Os bens do devedor respondem por suas obrigações. Agora vem cá. Outro dia, a gente tem limitações legais, tá? Com relação aos bens do devedor. Tem sim várias, só que tem um problema. Qual que é o problema? Essas limitações, como, por exemplo, o bem de família, o salário, elas precisam ser observadas. Quando eu falo o Código Civil fala, todos os bens do devedor respondem às suas obrigações. E o próprio Código Civil já traz uma pancada de exceção, tá? Então, temos que pensar salário, bem de família, e, ó, tô com uma intuição aqui, ó, a vozinha da intuição tá me falando um negócio. Recentemente, inclusive, eu estava dando aula de direito das obrigações, estava vivendo a minha vida numa bela de uma quarta-feira, 7h pouca da noite, eu estava falando, gente, o salário, em regra, goza de uma proteção, o salário, ele não pode ser penhorado, existem algumas decisões que têm esse movimento de penhorar os altos salários, só que aí você pensa assim, tá, né, então, em regra, a gente não mexe no salário da pessoa. E aí eu fui para o intervalo, né? Aí, no que eu fui para o intervalo, eu fui buscar uma jurisprudência, justamente da exceção, para mostrar para os meninos. E no que eu fui buscar a jurisprudência, naquela primeira pesquisa no Google, eu vi que naquele dia, às 4h19 da tarde, uma notícia do STJ mitigando essa proteção especial do salário. Então, fiquem ligados com isso, fiquem ligados com as atualizações e fiquem ligados com as exceções, tá? Grande regra, bens do devedor respondem. Salário, apesar de mitigação da proteção, ainda é protegido. Bem de família, também, apesar da mitigação da proteção, é protegido. Existem determinados outros bens que também são impenhoráveis, tá? Impenhoráveis significa que não podem ser objeto de constrição por penhora. Então, a regra é, os bens, eles respondem. Existem exceções? Sim. Quais que eu quero que vocês prestem atenção? Salário, porque teve essa operação de entendimento, então tenham malícia com salário e tenham malícia com bem de família, tá? O caráter é transitório, não ficou vinculado àquela relação obrigacional o resto da vida, até porque quando adimplida, as pessoas estão liberadas daquela relação. Exemplo clássico é o contrato. Noutra ponta, e eu acho que isso é unânime dentro do direito civil, apesar de que, assim, a gente tem aquela, como fala,
a gente tem aquela disputa, né? O que é mais danado? Se é o direito dos contratos ou se é o direito das coisas. O direito das coisas, ele envolve a posse e os direitos reais. O principal dos direitos reais é o direito de propriedade, tá? Os direitos reais, ele tem uma relação entre pessoa e coisa. Eu tenho a posse, não digo das coisas, né? Na verdade, a relação entre pessoa e coisa. Eu tenho a propriedade de uma coisa, eu sou dona daquilo. Todo mundo sabe que eu sou dona daquilo, por isso a gente tem o princípio da publicidade. Se é um bem imóvel, eu tenho o registro. Se é um bem imóvel, eu tenho a tradição que é entrega da coisa. O sujeito passivo nos direitos reais, eu estou falando, gente, de direitos reais, se eu falar assim, esse celular que é meu, eu estou falando de propriedade. Todo mundo sabe que é meu. Isso aqui, todo mundo, ou seja, efeito erga omnes, todo mundo sabe que é meu. Eu tenho direito real de propriedade sobre aquele celular, tá? Os direitos reais, eles têm um rol taxativo, não são inventados direitos reais aleatórios, é um rol presente no artigo 1225 do Código Civil. A coisa responde, tá? A minha relação com a coisa ela responde. Como assim uma coisa responde? Aquele meu bem, móvel ou imóvel, ele é aquilo que está presente, não tem uma relação com outra pessoa. A minha relação é com a coisa, com a propriedade. O caráter é permanente e o principal exemplo de direito real é a propriedade, tá? Só fazendo esse paralelo, a gente não vai falar de direitos reais aqui. Beleza. Conceito e classificações. Obrigação como um processo. Uma relação, ela não é estabelecida assim. É um processo. É uma relação de cooperação entre o credor e o devedor. Para quê? Quem que precisa ter o seu interesse satisfeito aqui, meu povo? É o devedor? Não. Ah, mas terão do Serasa, professora, aquilo lá não é interesse do devedor, não? Tá, quem tem interesse de receber? Gente, eu não sei nada de direito das obrigações. Vamos pegar assim, meu conhecimento de direito das obrigações é o mesmo de um engenheiro. Estou vendo na minha Bíblia. Eu não sei nada. Qual que é a lógica do direito das obrigações? É satisfazer o interesse do credor. Aí eu vou responder uma questão. Eu posso pensar na linha do que melhor satisfaz o interesse do credor? Sim, porque a partir do momento que eu satisfaço o interesse do credor, olha só, eu me libero da obrigação. Eu me libero da obrigação, minha obrigação, ela é adimplida, é a maneira mais fácil, né? De adimplemento da obrigação, me libero. A partir daquele momento, eu quero nem saber, acabou aquela relação jurídica. Acabou. É transitório. O que está me ligando com aquela outra pessoa não é amor, não é felicidade, não. É uma obrigação, é um débito. E quando esse débito ele é adquirido, acabou, acabou. Beleza. A ideia é satisfação do credor. Então, eu tenho o Schuld e o Haftung, que é débito e responsabilidade. Aqui, gente, eu não sei se eu falei alemão direito, esses negócios cheios de consoantes, sabe? Eu não tenho a menor noção como é que fala alemão, mas é Schuld e Haftung. Se alguém fala alemão, me desculpa, mas é porque eu só consegui aprender a falar esse estranho ouvindo o robozinho do Google falar, e parece que ele fala assim, ah, por que você colocou essa nomenclatura em alemão? Cara, é o nome original. Dificilmente vocês vão encontrar com esse nome em alemão, não AB. Mas como é o nome tradicionalmente usado, vale ficar aqui a título de informação, tá? Agora, débito e responsabilidade, eu tenho como nomenclaturas que aparecem. Então, débito e responsabilidade, Schuld e Haftung, tá? Beleza. Além disso, eu tenho que pensar nos deveres anexos. Bom, mas peraí, o que são esses deveres anexos da boa-fé objetiva? Ninguém mais lembra disso. Ninguém lembra disso por quê? Porque isso aqui a gente vê lá no primeiro período e a gente não tem noção, a não ser que a gente
busque, né, aprofundar dentro do direito civil, a gente não tem noção da profundidade que é isso, da necessidade que é entender esses corolários da boa-fé objetiva e os princípios decorrentes da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é como um guarda-chuva de princípios, e desse guarda-chuva de princípios decorre lealdade, probidade, o dever de informação. Esses dias eu fiquei muito orgulhosa, tem uma ex-aluna minha, a Gleice, ela é advogada, ela atua nessa área de consumidor, gente maravilhosa aquela menina. E ela estava explicando uma situação na qual ela atua e que ela falou assim, era sobre uma possível anulação de um contrato de empréstimo com determinadas características lá, e ela falou, olha, você pode sim suscitar a nulidade desse contrato pela quebra do dever de informação, pela quebra do dever de lealdade. Então, a boa-fé objetiva, ela é um guarda-chuva. E dessa boa-fé objetiva decorrem outros princípios que são a ela ligados, tá? É o supra-princípio, do qual outros princípios, como lealdade, probidade, boa-fé, que estão aqui, eles decorrem. Fora isso, depois eu vou trazer para vocês, tá? Os corolários da boa-fé objetiva, eu sempre tento lembrar isso em sala de aula, que é a suppressio, a surrectio, o venire contra facto próprio e o tuo poc. A suppressio é a supressão de um direito pelo não exercício, tá? Você tem um direito, foi determinado, foi pactuado, e aí você não exerceu. Muitas vezes a gente usa suppressio quando fala em tempo e lugar da obrigação, né? Você tem lá um direito, mas aí você não exerceu, você combinou um lugar, mas toda vez você ia lá entregar em outro lugar, você ia lá na casa do outro entregar o objeto da obrigação, beleza, tudo bem. A gente tem a suppressio. A surrectio é um resultado da suppressio. Se a suppressio é a supressão, a surrectio é o surgimento de um direito decorrente do não exercício anterior. Venire contra facto próprio, uma vedação de comportamento contraditório, e o tuo poc, a ideia de você também. Como que você levanta uma coisa que você não está agindo de acordo, tá? Então, a gente tem esses corolários. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo, mando para postar no Instagram, fazendo um resumão desses corolários da boa-fé objetiva, que são super, super importantes, tá bom? E temos uma obrigação diferentona. Qual que é essa obrigação diferentona que nós temos, meus amigos? Essa obrigação diferentona são as obrigações propter rem. Propter rem significa que acompanha a coisa. Deixa eu perguntar para vocês aí. Todo mundo aqui paga imposto? Sim. Taxa de incêndio? Taxa de iluminação pública? Beleza. Essas obrigações, ela acompanham a coisa com quem tiver com a coisa. Então, por exemplo, se eu estou na posse de um imóvel, eu tenho que pagar o IPTU. Eu tenho que pagar o seguro de incêndio. Então, a obrigação propter rem é uma modalidade, vou falar de pagar para vocês anotarem. Ou, se não quiser anotar, bota aí na velocidade 2 depois. Obrigação propter rem é uma modalidade de obrigação relacionada a um bem. Esse bem pode ser móvel ou imóvel, tanto faz nesse caso. E essa obrigação, diferentemente do que a gente está vendo aqui na nossa base, por isso ela é diferentona, ela não se relaciona ao proprietário. Então, quem adquire o bem por compra, vamos pensar, doação, recebe o bem de herança, assume automaticamente essas obrigações que acompanham esse bem. Então, essas obrigações, elas podem ter natureza de imposto, como eu falei, taxa de condomínio, outras dívidas aí que podem estar surgindo que acompanham a coisa, tá? Então, a gente tem que prestar atenção em obrigação propter rem. É um conceito bastante importante. Propter rem são aquelas obrigações que acompanham a coisa. Quem tiver aquela coisa está também responsável pelas obrigações que estão junto com ela. Beleza. E aqui a gente entra na forma mais simples de obrigação, que é a obrigação de dar a coisa certa. Meus amigos, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho que entregar uma coisa definida para uma pessoa, pronto. É isso. Só que deixa eu te perguntar, você aí que já tá velho de curso de direito, você acha que a FGV vai te perguntar essa definição?
Não vai, não vai, não vai. Nem eu pergunto, ai. A gente sabe que dá a coisa certa. Vou te entregar, aí tá lá, né? O copo azulzinho com glitter, bem menininha. Beleza. Tá a coisa certa? A definição não é e não vai ser um problema. Só que eu preciso que vocês respirem fundo e prestem atenção. Tira um print dessa tela aqui. Tira um print agora, aperta aí o print screen, dou 2 segundos para vocês tirarem um print dessa tela, porque é isso que interessa, é a obrigação de dar a coisa certa. A definição, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a gente sai do campo do pelo amor de Deus. Vocês são alunos velho de curso de Direito e vocês são alunos do IESP. Vamos com malícia, vamos olhar o trem com a maldade. Obrigação de dar a coisa certa, o que interessa é a gente olhar o perecimento, tá? Olha aqui o 2, 3, 4. Vamos lá. Se, no caso do artigo antecedente, e aí eu estou falando da obrigação de dar a coisa certa, que em regra abrange os acessórios, até por conta do princípio da gravitação jurídica, né? Se, no caso do artigo antecedente, o artigo antecedente tem esse referencial, a coisa se perder. O que é se perder? Acabou. É a perda total. Ah, mas eu não sei que diferença de perecimento e deterioração. Perecimento é só você pensar em perda total. Todo mundo sabe a ideia de perda total, né? Não estou falando que vai ter que você dar no bar, não. Estou falando, vamos pensar aqui num carro que bateu, já deu perda total. Perdeu tudo. Acabou, tá? Então, perecimento é a ideia de perda total. Tá. Se a coisa se perder sem culpa do devedor, ou seja, não teve nenhum ato doloso, negligente, entende, com imperícia do devedor que pudesse a ele atribuir a ideia de culpa pelo perecimento, vamos lá. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição. O que é a tradição? Tradição é a entrega. Tradição é a entrega da coisa. Beleza. Antes da tradição, ou seja, antes da entrega daquela coisa certa. Ou pendente a condição suspensiva. Aí, o raio que eu falei, a gente deixa a parte geral lá do canto, a gente esquece ali direito civil 1, direito civil 2 num canto, e aí o que aparece? Condição suspensiva. Que raios é condição suspensiva? Se você não lembra, anota aí, pega a caneta e anota. Condição suspensiva é um evento futuro incerto que suspende a produção de efeitos de um negócio jurídico até que ele ocorra. Só quando acontecer esse evento futuro e incerto, aí sim eu tenho essa condição suspensiva se efetivando, aí sim ela deixa de estar pendente, tá? Então, vamos voltar. Se no artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da entrega ou antes de acontecer esse evento futuro incerto, fica resolvida a obrigação. Resolvida a obrigação, o retorno ao status quo antes, tá? Então, muita gente às vezes fica, o que é resolver uma obrigação? Retorno ao status quo de antes, de onde tudo começou, tá? Acabou a obrigação para ambas as partes. Então, retorna como era antes. Se a perda, aí é a outra situação, se a perda resultar de culpa do devedor, aí ele responde pelo equivalente. Que é equivalente? O valor daquela coisa certa. E mais perdas e danos, tá? E aqui tem um esquema bem legal disso aqui. Perecimento antes da tradição, sem culpa do devedor, com culpa do devedor. Ó, resolvida para ambas as partes. E a ideia de equivalente mais perdas e danos. E depois, na parte 2, eu vou explorar um pouquinho essa questão das perdas e danos, tá? Deterioração. Deterioração, por outra vez, por outro lado, é um desgaste. É um desgaste da coisa. Então, vem cá comigo. Se a coisa ela se desgastar, então não tem uma perda total, mas um desgaste. Não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abaixo do preço do valor que perdeu. Pronto, resolveu. Faça um abatimento do preço e aceito do jeito que tá. Tudo bem. Ou se não, se resolve a obrigação. São dois caminhos que são concedidos ao credor para resolver esse problema. Agora,
Se o devedor for culpado, aqui eu estou em deterioração, a coisa ainda dá para usar, mas ela estragou. Ela estragou. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente? Gente, eu estava vendo os índices de questões que estão desse equivalente, precisa entender o que é esse equivalente, tá? Então, presta atenção, sempre que tiver a palavra equivalente, já circula, já grifa aí. Ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Lembrando, aula que vem, quarta-feira, se eu não me engano, eu vou explorar muito essa ideia de equivalente, de perdas e danos e como é que funciona. Coisa restituível, é aquilo que eu pego emprestado. É a mesma lógica que se aplica a coisa certa, tá? Então, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá esse equivalente mais perdas e danos. Se eu pego, ó só, se eu entendo coisa restituível como um trem que eu pego emprestado, vem cá comigo, pensa aqui comigo. Não precisa pensar muito, não. Se eu pego um negócio emprestado, eu pego essa tesoura emprestada aqui, eu não tenho que devolver do jeito que eu peguei emprestado? Coisa restituível é aquilo que eu pego emprestado, eu tenho que devolver da maneira como eu peguei emprestado. É isso. E aí, o que acontece? Se eu perco essa coisa, se há o perecimento, sei lá, perdi mesmo, perdi ou se estragou de uma maneira irrecuperável, eu não tenho que entregar uma coisa equivalente, e se a pessoa tomou outro prejuízo, eu não tenho que fazer uma indenização ali, arcar com aquele prejuízo, eu pego um carro emprestado, dou PT no carro, e não tenho que entregar um outro carro, que é o equivalente, ou valor equivalente, e mais as perdas e danos, vão pensar que a pessoa que me emprestou trabalha de Uber. Então, aqui, ó, não tenho o que pensar. Coisa restituída é aquilo que eu tenho que devolver. Pronto, acabou. Acabou. Eu não tenho que inventar a roda aqui. Peguei emprestado, eu devolvo da mesma maneira. Pronto. Tá? Ou senão eu tenho que restituir. Restituir, inclusive, dos prejuízos que a pessoa sofreu. Acabou, acabou. Não tem muita conversa aqui. Não tem que inventar a roda. Agora, presta atenção. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, ou seja, ia acontecer, ele não teve nenhum ato que pudesse contribuir para que de fato aquilo acontecesse, mas aconteceu. O credor, ele recebe como a coisa se encontra. Não tem direito à indenização. Beleza? A coisa aconteceu, não houve nenhum ato, nenhuma omissão que pudesse ser atribuída ao credor, que, enfim, se perdeu, se ela perdeu o controle do carro, porque a embreagem falhou. Ele não teve culpa. Ele não teve. Beleza. Bateu o carro, aí bom, todo mundo sabe, bate o carro, perde valor. Deteriorou. Aí o credor tem que deixar, tem que reaver a coisa como se acha e não tem direito de indenização. Agora, se esse trem acontecer, e se for por culpa do devedor, aí observa a mesma regra, tá? Do 239, que é a perda da coisa restituível. A mesma regra da perda vai para deterioração aqui. Então, beleza. Benfeitorias, acho que a gente pode fazer uma live depois de parte geral. Por exemplo, eu queria dar uma pegada aqui de benfeitorias necessárias, úteis e voluntárias, né? Mas aqui não vai dar tempo de a gente fazer essa revisão sobre as benfeitorias, mas vem aqui no 242, se precisar, a gente fala. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso regulará pelas normas desse código atinentes benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Isso aqui eu preciso entrar lá no direito das coisas, porque o possuidor de boa-fé, ele tem o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias, todas. Agora, o possuidor de má-fé, ele só tem o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, que são aquelas de conservação. Tá? Então, a gente tem essa ideia de benfeitorias realizadas a partir da ideia de possuidor de boa-fé, possuidor de má-fé. Frutos, o que são frutos? Frutos são os rendimentos, né, que a coisa dá. Então, a gente tem aquela divisão, né, frutos e produtos.
frutos civis e frutos naturais. Frutos é aquilo que a coisa rende. Eu posso ter esse raciocínio tranquilamente que eu vou conseguir compreender, tá? Mesma regra, frutos e benfeitorias. Então, se houve, né, emprego de trabalho para melhoramento, observa-se, né, a ideia. Se aquele devedor que está entregando a coisa certa era um possuidor de boa fé ou de má fé. Mesma regra com relação às benfeitorias. Coisa incerta. Quando a gente está lá no. Quando a gente está lá no, na parte geral, eu gosto muito de usar a escadinha. Eu sempre volto na escadinha com meus alunos. Escadinha porque eu já tenho intimidade com ela, né? A escada pontiana. E aí a gente tem a existência, a validade e a eficácia. Então, a gente tem o campo da existência, o campo da validade e o campo da eficácia. Quando a gente fala da existência, a gente está falando da base, né? O primeiro degrau. Então, precisa subir o primeiro, para subir o segundo, para subir o terceiro. Beleza. Então, no campo da existência, eu tenho quanto ao objeto que ele precisa ser. Ele precisa existir. No campo da validade, ele precisa ser lícito, possível ou pelo menos determinável. Aqui eu estou nesse campo de determinável. A determinabilidade do objeto. Posso ter uma obrigação de dar coisa certa? Posso. Você não estava no Código Civil, né, Dan? O que acontece? A obrigação de dar coisa certa, eu tenho que pensar que o gênero e a quantidade são determinados. Ah, mas beleza, professora, isso aí eu já sei. Mas como eu falei, a FGV vai jogar casca de banana. A FGV é o seu parente. Você vai tirar um domingo da sua vida para ficar horas respondendo 80 perguntas do seu parente, que vai ficar falando assim, e se? E se? Porque eu tenho conhecido, a FGV é cheia, eu tenho conhecido o Caio, que fez um contrato com o Tício, apesar de eles pararem de usar, né, Caio Tício Melo, a FGV está gostando muito de Ana. É porque eu tenho conhecido, e vai te contar aquelas histórias, você vai ter que resolver a história. Pensa na FGV com seu tio de churrasco, não fique com cara de tacho. Vem cá, a FGV não vai te perguntar o que é coisa certa. Ela não vai, cara. Ela tá com maldade ali no coração. Ela é maléfica. Ela é cruel. Ela quer saber se você sabe se comportar como advogado, se você sabe responder alguns pontos maliciosos de que você tem para a maldade que você tem que olhar. Não é para o óbvio. Então, vem cá. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, beleza, disse eu já sei. Isso eu estou no campo do óbvio. A escolha pertence ao devedor. Regra geral, tem uma questãozinha nesse slide ao final. Regra geral, a quem pertence a escolha? Pertence ao devedor. Ah, mas eu posso ter essa escolha de uma outra maneira? Posso estipular de outra maneira no contrato, tudo bem. Mas se o contrato estiver excelente, a escolha pertence ao devedor. Tá? Aí você pensa o seguinte, mas e se o título da obrigação trouxer, né, que é o credor? Tá, tudo bem. Se o título da obrigação, seja o contrato, trouxer que é o credor que vai fazer a escolha, tudo bem. Então, tem lá vários... Eu gosto de cabeça de gado. Gosto de cabeça de gado. Aí tem várias cabeças de gado. Então, o devedor, ele escolhe um. O que acontece? Tem que escolher dentro da média. Qualquer um que fizer a escolha, tá? A gente tem que pensar dentro da boa-fé objetiva. Com relação ao credor, eu tenho que não se pode dar coisa pior e não pode obrigar ele a dar o melhor que está ali. Ele tem que pegar o mediano, né? Ele tem que ser razoável. Beleza. Aí a gente volta para a regra geral. Quem escolhe? Se é coisa incerta, a gente tem um gênero, a gente tem uma quantidade, vamos pensar. Uma vaca leiteira. Beleza. Uma é a quantidade. E aí a gente tem que é uma vaca, né? Beleza. Aí a gente tem, assim que o credor ele for cientificado de que foi efetuado dentro daquele grupo de possibilidades da escolha, vocês concordam comigo que há uma mutação aqui? A partir do momento que eu fiz a escolha, a coisa passa a ser certa. Então, fala que o cientificado da escolha vigorará o disposto na sessão antecedente, porque o que era incerto, ou seja, era um dentro daquele grupo, passa a ser o certo. Passa a ser o certo. E aí as regras mudam a partir desse momento da coisa incerta, há uma mutação. Ela vira coisa certa, ok? Vem cá. Antes da escolha,
Antes da escolha, não poderá alegar perda ou deterioração da coisa, até porque eu tenho várias opções. Eu tenho que dar conta de uma daquelas opções, naquele gênero e naquela quantidade determinada. Como é que eu vou falar perecimento, deterioração, sendo que eu nem sei o que é meu? Então, 2 pontos que eu preciso observar na obrigação de dar coisa certa. Feita a escolha, deixa de ser certo e passa a ser coisa certa. Acabou. Outra coisa é a alegação de perecimento ou deterioração. É um pouco mais complexo. Eu não sei o que é meu, como é que eu vou indicar o que se perdeu, o que deteriorou? Certo? Obrigação de fazer, tá? Obrigação de fazer executar determinado serviço. Pronto. Mas não é isso que a maléfica vai cobrar de você. A sua tia FGV, no seu domingo especial, no qual você vai dedicar 4, 5 horas ali às 80 questões inconvenientes de outras pessoas que você vai ter que responder, ela não vai te perguntar o que é uma obrigação de fazer. Ela vai falar assim, olha, uma obrigação de fazer, ela é uma obrigação. A Ana fez isso. Vai te contar a história da Ana, do Pedro, do Caio, do Tício, do Médio, que você vai ter que resolver. Então, a gente tem a obrigação de fazer fungível e infungível. A gente tem que olhar como eu vou resolver uma situação de uma obrigação de fazer, meu povo. Essa obrigação de fazer, quando ela não pode ser executada, quando ela não for executada, qual que é o tratamento que eu tenho que conferir quando eu não conseguir fazer essa obrigação, quando eu não conseguir essa prestação efetivamente? Então, na obrigação de fazer, eu não tenho que olhar o que é. Eu tenho que olhar o que acontece se essa obrigação não puder ser executada. Beleza, se essa obrigação não puder ser executada, mas só eu posso fazer aquilo, eu tenho um problema. Eu tenho uma obrigação de fazer infungível. Só eu posso fazer, só eu posso executar. E aí eu não fui, sei lá, tava com preguiça, não fui. Tinha outras prioridades, não fui. Tava com dor de cotovelo, não fui. Tava de ressaca, não fui, não fiz. Então, eu tenho a obrigação de indenizar. Nas obrigações infungíveis, ou seja, que não podem, né, ser realizadas por outros sujeitos, tá? Eu tenho essa obrigação de indenizar por perdas e danos. Eu tenho outras soluções, ao contrário, se, né, essa obrigação de fazer puder ser executada por outra pessoa. Então, eu posso determinar as minhas expensas que alguém o faça, ou eu posso reaver, né, os valores que foram pagos a terceiro que executaram, que eu não fiz. Agora, se essa obrigação é infungível, só eu sou uma artista super talentosa, eu tenho um super talento, eu tenho uma expertise muito, tem que ser. Se eu não faço isso, então só me resta o quê? A indenização, tá? E aí eu tenho outra situação. Se essa prestação, ela se torna impossível e a culpa não é minha, a obrigação se resolve. E resolver a obrigação, a gente tem esse termo em diversos lugares do nosso Código Civil, mas resolver a obrigação significa o seguinte, retorna como estado, tá? Retorna ao status quo de antes. Beleza. Se a prestação ela se tornou impossível por culpa do devedor, aí se houve perdas e danos, e essas perdas e danos, a gente pode pensar naquilo que ele deixou de ganhar, naquilo que efetivamente perdeu, em aspectos materiais, os danos eu posso até contemplar eventuais danos morais aqui também, tá bom? Mas depois perdas e danos, como eu disse, a gente explora na próxima aula. Bom, se puder ser executado o terceiro, a gente tem a solução que eu falei para vocês aqui no 249. Professor Igor, depois eu queria que disponibilizasse esse slide para o pessoal, tá? Sem problema, professora Paula. Você me encaminha que eu mando no grupo de WhatsApp. Ah, não, fechado, fechado. Esse material, ele tem algumas questões, tá? Deixa eu ver se tá muito longe das questões. Acho que... Ah, não, tá não. Tô quase acabando, viu? Eu sei que já Professora, você estamos chegou a avançando comentar da que nós hora. vamos ter continuidade dessa live aqui quarta-feira? Ah, não. Então, ó, eu tô já seguindo para a questão, tá? E obrigação de não fazer, porque é estranho, que é importante.
que é o seguinte, gente, obrigação de não fazer, ela também é um pouco contraintuitiva. De que é uma obrigação de não fazer? É a única obrigação negativa que nós temos. Obrigação de dar e fazer são prestações positivas. E obrigação negativa é o quê? Prestação negativa é o quê? Obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer é onde as pessoas se amarram. Como é que eu vou fazer uma coisa para não fazer? Como é que eu vou fazer contato para não fazer? É uma abstenção. Eu não posso fazer determinada conduta. Vamos pensar na obrigação de não fazer à luz de um exemplo que eu adoro. Adoro. Contrato de confidencialidade. Vamos pensar aqui no contrato de confidencialidade, que ele é a luz para a gente entender a obrigação de não fazer. Uau, professora, fiquei curioso para saber desse contrato, viu? A gente pode explorar depois esse contrato de confidencialidade. Porque vamos pensar o seguinte, o professor Igor trabalha com direito empresarial, ele inventa esse dragão aí, mas vamos pensar o seguinte, a pessoa tem acesso a informações estratégicas de uma empresa, a pessoa tem acesso a informações estratégicas de um processo, de um negócio, ela pode assinar um contrato de não divulgar essas informações que são estratégicas, que são sensíveis, que são a fórmula da Coca-Cola, professora. A fórmula da Coca-Cola é um mistério. Haja contrato de confidencialidade para essa bendita dessa fórmula da Coca-Cola. Então, a gente tem que pensar a obrigação de não fazer dentro de algo palpável. Pegue esse contrato de confidencialidade e use. Escreve aí no seu código. Obrigação de não fazer. Exemplo, 2 pontos. Contrato de confidencialidade. É o quê? É um compromisso que você faz de não divulgar a informação. Professora, tem outros exemplos? Sim, sim. Eu acho que esse é o que a gente consegue estruturar de uma maneira mais clara, dando uma perspectiva jurídica, mas tem outros exemplos. Direito de vizinhança, obrigação de não construir em determinados locais, né, que são estabelecidos em convenções de condomínio, pode ser. Obrigação de não fazer na seara do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente tem, por exemplo, cobranças que são abusivas, eventuais cobranças vexatórias. Aqui eu tenho a fonte dessa obrigação como um ato ilícito, se a pessoa fica ligando no serviço da outra. No meu trabalho direto aqui, o pessoal fica assim, não, cadê o fulano de tal? Olha, você está ligando num órgão público, não sei o que, não sei o que. Mas ele trabalha aí? A gente nem sabe quem que é. Ele trabalha aí? Beleza. Isso é um ato ilícito, porque é uma cobrança, eu diria até que vexatória mais que abusiva, é uma cobrança abusiva. Pode ser determinada a cessação dessa conduta, parar de ligar, é obrigação de não fazer. Eu não diria que, assim, no atual cenário da jurisprudência, não se empolgue, tá? Mas no atual cenário da jurisprudência, não é tão fácil, por exemplo, como é vendido magicamente, não é tão fácil que os seus reais credores parem de ligar 27 vezes para você durante a semana, tá? Pode acontecer? Pode. Não tem sido constante dano moral por isso, e não tem sido constante liminares com obrigação de não fazer, etc. Não se empolgue, tá? Se todo jeito é uma prática abusiva, se for para responder isso na prova, aí vocês podem se empolgar, porque são práticas abusivas, sim, mas isso é um tema mais para o direito do consumidor. Não fazer essa conduta. Anota esses exemplos. Anota. Tá? Aqui eu dei um exemplo decorrente de um contrato, eu dei um exemplo decorrente de outra fonte de obrigação, que é um ato ilícito. Ato ilícito também são fontes das obrigações. Tá bom? Então, obrigação de não fazer é obrigação negativa, é obrigação de abstenção. Eu sei que eu passei, mas eu sou empolgada, gente. Eu tô nessa empolgação aqui. Vamos fazer uma questãozinha? Vamos fazer uma questãozinha só para a gente aquecer. Vem junto aqui, prometo não tomar muito tempo de vocês. João Cláudio Maria, tô falando. Aqui o seu parente te perguntando a situação dos outros no churrasco, que ele acabou de descobrir que você faz direito, tá quase se formando. João, Cláudia e Maria celebraram o contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paulo. O que eu tenho a ver com isso? Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários. Aqui, a questão me falou que no contrato eu tenho devedores solidários. Se a questão não me falar, gente, nunca presuma, tá? Ao pagamento de 50 mil. Ficou estabelecido ainda solidariedade entre os credores. João,
Cláudia e Maria. Então, aqui eu tenho simultaneamente uma solidariedade passiva e uma solidariedade ativa. Então, tanto Carlos e Paula devem o todo, como João, Cláudio e Maria podem receber o todo. Diante do enunciado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Questão fresquinha, hein? O pagamento feito por Carlos ou por Paula não extingue a dívida, ainda que parcialmente. Cara, não tem isso. Tanto Carlos como Paula devem pagar o todo, tanto Carlos como Paula podem pagar o todo. Qualquer dos credores tem o direito de exigir e receber de Carlos ou de Paula. Olha que coisa. Eu tenho aqui justamente a tradução, ó, direito de exigir e receber solidariedade ativa. De Carlos ou Paula, solidariedade passiva, parcial ou totalmente a dívida comum. Tá bem lindo isso aqui. E o fundamento, artigo 267. Então, aqui eu tenho tanto a solidariedade ativa como a solidariedade passiva. Se você quer fixar, eu amei o enunciado dessa questão, tá? Eu amei. Se você não entendeu solidariedade obrigacional, pegue essa questão, revise esse enunciado, coloca de exemplo esse enunciado, que ele é muito bom, ele é bastante objetivo, curtinho. Vamos aqui. No dia 2 de agosto de 2014, a Tereza celebrou um contrato de compra e venda com a Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores, 50 ou 50 impressoras, no dia 20 de setembro de 2015. O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Aqui eu tenho uma obrigação que eu acabei de falar. Eu falei no exemplo da vaca. E aí veio do computador 50 computadores ou 50 impressoras. Se não falou nada, quem escolhe é o devedor. Se não falou nada, tá falando, ó, o contrato foi silente. Olha como ele me traz a situação para eu poder resolver e vai me dando pista. Se você tá ali um pouco perdido, olha as pistas, tá falando do contrato. Você não sabe para onde ir, vai caminhando, vai na onda da questão. O contrato foi silente, então eu sei que quem vai escolher é o devedor, tá? Então, a gente vai aqui, ó. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Trata-se de obrigação facultativa. Não é uma obrigação facultativa, que eu tenho a faculdade com relação ao adiantamento. Não é. Uma vez que Carla tem a faculdade de escolher qual das prestações entregará a Tereza. Não. Trata-se de uma obrigação alternativa. Gente, eu vou assinalar aqui, ó. Quando eu tenho isso aqui, eu já posso pensar, isso não é nem direito, isso é lógica. Quando eu tenho um ou, eu posso pensar em obrigação alternativa. É uma ou outra. Quando você fala assim, eu tenho duas alternativas, você vai fazer uma coisa ou outra, tá? Só é lógica, não é direito. É muito mais lógica em português do que é direito. Você pensar que isso aqui é uma obrigação alternativa. Tereza pode se liberar da obrigação entregando 50 computadores ou 50 impressoras à sua escolha. Eu acho que, assim, dependendo, eu acho que sai mais barato a impressora. Eu escolheria a impressora, não sei. A sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao credor. O credor só escolhe se tiver previsto no contrato. Tá aqui bem lindo, tá aqui o fundamento, tá bom? As últimas aqui. Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Tereza, ela poderá optar por entregar a Carla 25 e 25. Opa, é 50 ou 50? Não é a quantidade que está na alternativa. Não é a quantidade que está na alternativa. A quantidade, ela está pré-determinada. É 50 ou 50. Não tem essa de 25 ou 25. A não ser que o contrato tenha previsão. No enunciado está falando que o contrato tem essa previsão? Não está falando. Se, por culpa de Tereza, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a carga escolha, terá aquela obrigada a pagar somente os lucros cessantes. Não tem nada a ver. A gente vai falar depois de perdas e danos, como eu combinei com vocês, tá? E vamos falar de lucros cessantes. Vamos falar de outras questões importantes, mas hoje não. Hoje não, porque a gente já avançou da hora, tá? Então, nossa senhora, acho que vai estar até com o estômago roncando.
A Matilde aqui também já está reclamando que está sem alimento. Matilde é lombriga. Gente, então, quarta-feira eu espero vocês, a gente continua esse bate-papo e a gente vai começar a cair no processo. Vamos falar de adimplemento, das fórmulas de adimplemento, de inadimplemento, e vamos, ó. E se tiver dúvida, gente, obrigada, Júlio, Renata, Juliana, Viviane. Se tiver dúvida, anota, traz para mim. Eu que agradeço demais, vocês são os amores. Vocês são os amores. Traz para mim, anota. Tem um termo que você não sabe o que é, tem uma coisa que, igual eu falei, ficou lá de trás da parte geral. Anota e traz. Quarta-feira eu tô com vocês de novo, tá bom? E aí, professor Igor? Fechamos, então? Bom, me despeço de vocês, vou pro meu almoço e até logo. Tchau, tchau. Lembra que tá gravado, indica pros colegas também. Tchau.